Fernando, muito obrigado. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Poxa, muito obrigado pelo convite. Assim, eu estou acostumado a dar aula em congresso, em situações formais, e quando você está assim com alunos, né? E já vou logo falando, eu gosto de fazer as coisas bem de maneira bem informal. Então, por favor, todo mundo fica muito à vontade. Eu realmente estou bem satisfeito de estar aqui hoje. Fiquei pensando como é que eu poderia fazer uma aula que não fosse massacrante, né? Assim, como é que a gente podia fazer uma viagem bem legal pelo mundo da arritmia e que fosse para o jovem algo atrativo. Então, eu resolvi mostrar muito das tecnologias, o que a gente está fazendo hoje, o que a gente é capaz de fazer hoje para o sistema elétrico do coração, né? Como o Fernando falou, eu sou eletricista, eu sou eletrofisiologista, e eu queria aqui, meu objetivo ao final do dia de hoje é desmistificar a arritmia. Se eu for perguntar para muitas pessoas, falam, isso é coisa de maluco, a arritmia é muito difícil, é coisa de um pouco maluco que faz. Não é verdade, é uma coisa muito lógica, e eu vou tentar aqui hoje mostrar como que, de uma maneira bem light, como é que a gente pode fazer várias coisas bacanas hoje para os pacientes, tá bom? Então vamos lá de maneira informal. Quem quiser interromper, avisa aí o Fernando, pode me interromper, não tem nenhum problema em relação a isso. Bom, vamos lá. É óbvio que quando a gente fala da parte elétrica do coração, a gente precisa falar de como do eletrocardiograma. Andam de braços dados. Não dá para ter nenhum pudor com o eletrocardiograma, pelo contrário, o eletrocardiograma é a nossa principal arma. Então, assim, não fiquem com medo de perguntar. O eletrocardiograma é absolutamente fundamental para quem quer viver nessa área, né? Então, aqui, não sei, eu não sabia qual era o nível do grupo, mas um eletrocardiograma normal, né, com onda P, o QRS e a onda T, é o mínimo que a gente pode ter aqui para poder começar a nossa conversa, né? Mas, fundamentalmente, queria lembrar que para quem quiser seguir essa área no futuro, exige um conhecimento bem profundo da anatomia do coração, né? Anatomia de estruturas internas. Aqui estou mostrando o seio coronário, a válvula tricúspide, o chamado tendão de Todaro, enfim, tem toda uma nomenclatura anatômica e também a fisiologia, né? A fisiologia do sistema elétrico, o nódulo sinusal, o nódulo ventricular, feixe de His, seus ramos, enfim, exige um conhecimento de fisiologia que é inexorável também para poder entender o que a gente está fazendo. Bom, mas basicamente, começando do começo, não precisa ninguém ser especialista, não precisa ser nada para olhar para um traçado desse e falar, caramba, isso aqui não é normal, né? Isso aqui e também é muito rápido, ou seja, ok, uma taquicardia. Então a gente vai lidar com dois extremos quando falar de arritmia. É taquicardia ou o oposto? É uma bradicardia, onde a gente tem aqui o QRS do paciente, o batimento cardíaco equivalente à contração cardíaca, sendo interrompida aqui numa pausa, né, dos batimentos, só tem atividade, só tem onda P, não tem QRS depois da onda P, ou seja, isso é um bloqueio no coração, uma bradicardia. Então nós vamos lidar com esses dois extremos, né, bradi e taquiarritmias. Primeira coisa que eu ia falar hoje, então eu prometi falar só em coisas novas, é em relação ao diagnóstico. E isso hoje, para vocês que são estudantes, é absolutamente fundamental e já é presente e vai ser o futuro. O eletrocardiograma ficou muito mais fácil de ser uma arma diagnóstica hoje do que já foi no passado. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente tem várias possibilidades, né? Uma delas, se a gente achar que a gente precisa monitorar uma pessoa com o seu eletrocardiograma para ver se esses episódios de arritmia, que podem ser intermitentes e tal, a gente pode botar um microchip neles. Realmente bem pequenininho, tamanho de um pendrive. Eu vou tocar o vídeo aqui. Talvez antes de eu acabar de falar, a cirurgia de implante já vai ter acabado. Ele é colocado, então, no subcutâneo aqui do tórax e ele é basicamente injetado. Né? Ele vem montado nessa seringa, a gente faz uma incisão do tamanho do meu dedo mindinho e faz um túnelzinho subcutâneo. Ali ele vai agora injetar, ele no caso sou eu. Aqui vai injetar o dispositivo dentro do subcutâneo do paciente. Não sei se o áudio tá tocando, mas tá falando, tem que ficar bem apertadinho no subcutâneo. Ó, injetou. E agora vai tirar o êmbolo da seringa e vai tirar.
Ok, puxou e acabou. É só dar um pontinho na pele e acabou. E isso fica monitorando o paciente constantemente. Veja, esse aqui é o tipo de, mesmo a distância, ele pode transmitir para a gente. Esse aqui é o eletrocardiograma que é registrado do aparelho. E um exemplo aqui, às 3h08 da manhã, esse paciente, sem saber, estava dormindo, ele faz uma taquicardia, um ritmo rápido, que foi flagrado pelo dispositivo. Ou seja, hoje o eletrocardiograma vai ao paciente, não é o paciente só que tem que ir ao eletrocardiograma. Tá? Esse aqui é para uma monitorização de até 3 anos constantemente do paciente. Mas também hoje a gente vai ver que está cheio de gadgets, né? Cheio de dispositivos legais para a gente poder gravar. Esse aqui é um deles, é muito popular nos Estados Unidos. Você coloca, né, é um bipolo, que você coloca os dedos nos metais, ou um terceiro ponto, então faz ou uma derivação eletrocardiográfica, né, uma das derivações do eletro, ou até 6 derivações simultâneas do eletro. Então, o paciente sentiu uma palpitação, ele grava aquele eletro, aquilo gera um arquivinho PDF, ele pega no WhatsApp e manda para mim. Então, eu recebo muito isso todos os dias, e eletros durante algum sintoma. E tá cheio, tem cheio de apps aí nos telefones, bandas, etc. Mas acho que o mais importante deles todos é o Apple Watch. O Apple Watch hoje ele te dá não só o perfil de frequência cardíaca, mas ele me dá também um traçado de eletrocardiograma bem fiel, que pode ser quem usa o relógio, basta colocar o dedo aqui no bipolo, no metalzinho, e ele registra também. O legal é que ele avisa o paciente, fala, olha, por exemplo, tua frequência cardíaca está baixa, baixou de 50, e me mostra o eletrocardiograma, né? Ou ele fala para o paciente, olha, não é só isso não, teu ritmo está muito irregular, talvez você tenha uma arritmia, e me dá o traçado eletrocardiográfico para comprovar. Então, gente, hoje o diagnóstico, a gente faz muito mais diagnóstico, porque o eletro vai ao paciente, e não só o paciente tem que você falar para ele, não, olha, se você tiver um sintoma, vai até uma emergência fazer um eletro. Até ele chegar na emergência, fazer a ficha, entrar, fazer o eletro, a arritmia, talvez, se for intermitente, já tenha até passado, né? E isso passa muito desapercebido. Então, essa é uma maneira hoje está bem presente na nossa prática diária. Vou começar aqui falando das bradiarritmias. As bradiarritmias, gente, então elas podem ser ou por um problema na formação do impulso elétrico do coração, o nódulo sinusal, ou seja, não está produzindo o número de batimentos adequados que o paciente precisa, então a gente chama de disfunção sinusal, do nódulo sinusal, ou porque o nosso sinusal produz um pulso adequado, mas ele não chega até os ventrículos do paciente, ou seja, um problema na condução do impulso elétrico entre os átrios e os ventrículos. A gente chama então de bloqueios átrio-ventriculares. São as duas grandes causas de doenças no coração que causam isso. Então, aqui, só para lembrar a quem não está ainda muito afeito a isso, esse é o sistema elétrico do coração. Então, o nódulo sinusal é esse aqui no topo do átrio direito. Ele produz o pulso elétrico. Esse pulso elétrico, então, ele vai se dissipando e vai ser, então, transmitido para os ventrículos através desse sistema amarelo aqui de transmissão, que é composto pelo nódulo atrioventricular, feixe de His, ramo esquerdo, ramo direito, e fibras de Purkinje até chegar nos ventrículos. Ou seja, ou é um problema na geração do impulso, ou um problema na condução do impulso elétrico. Essas são as duas causas mais comuns do coração, intrínsecas do coração, de bradiarritmias. Tem uma outra causa que é chamada extrínseca, que não vem diretamente de doença nessas estruturas, mas, por exemplo, tem a ver com o sistema nervoso autonômico. Então, não sei se vocês lembram, nas carostas, nos seios carotídeos, nós temos terminações nervosas que inervam essas estruturas do coração. E elas podem ser estimuladas. Por exemplo, se você apertar a carosta de um paciente que tenha essa chamada hipersensibilidade desses receptores na carosta, ele pode causar no coração uma baita pausa, uma baita bradicardia aqui, além de queda da pressão. Pode ter um, outro ou os dois. Então, essa forma aqui não é doença. Veja, aqui um batimento sinusal, uma enorme pausa nos batimentos e até a volta dos batimentos aqui, uma pausa de vários segundos.
Isso não é por doença no nódulo sinusal, nem no sistema de transmissão, sim porque houve uma descarga parasimpática intensa no coração que fez com que ele ficasse sob uma má influência, vamos dizer assim, e fizesse uma pausa, não porque o nosso sinusal é doente, mas ele foi induzido a fazer essa pausa. De uma maneira ou de outra, essas bradicardias, né, essas bradiarritmias, elas geram sintomas nos pacientes. Que sintomas são esses? Podem gerar tonteiras, cansaço, adinamia, pode ser causa de desmaio, síncope ou pré-desmaio, pré-síncope, por isso que quem se queixa fala assim, poxa, eu acho que eu quase desmaiei. Você tem que ficar ligado em vários tipos de causa, né? Chamadas baixo débito cerebral, ou seja, o cérebro sofre uma falta de oxigenação e pode gerar uma vista escura, uma tonteira, eventualmente um desmaio mesmo, ou, em casos extremos, até a morte súbita da pessoa, né? Assim, para o coração completamente. Então, aqui eu vou mostrar alguns exemplos, né? Uma pausa sinusal, veja aqui, quem tem o eletrocardiograma, eu venho aqui com um ritmo normal, PQRS, né? Eletrocardiograma normal, e de repente tem uma parada sem onda P, sem nada, até que volta. Essa é chamada pausa do nó sinusal. Isso é um sinal de doença, né? Do nó sinusal. Aqui um exemplo, né? De novo, chamado de disfunção do nódulo sinusal. O paciente estava numa taquicardia. Quando essa taquicardia se interrompe e o nódulo sinusal tem que voltar a assumir o comando do coração, ele leva tempo, essa enorme pausa aqui, até novamente ele assumir o controle do coração. Então, esse tempo prolongado para ele se recuperar e assumir o coração é também um sinal de doença, né? Então, é chamada síndrome taquibrade, né? A pessoa passa de uma taquicardia para o outro extremo, para a bradicardia. Aqui o exemplo que eu tinha mostrado no começo, um problema na condução do feixe elétrico, né? O paciente que vinha com ritmo normal aqui, PQRS, depois nas setas eu estou mostrando aqui as ondas P's sem QRS, até que depois uma volta a conduzir. Ou seja, essa pausa, ela não foi por falta de geração do impulso elétrico. O impulso elétrico foi gerado aqui na onda P. Simplesmente essa onda P não foi conduzida para os ventrículos, né? Então o problema está no sistema de transmissão desse paciente. De uma maneira ou de outra, quando esses distúrbios elétricos são muito importantes, a nossa maneira de tratar esses pacientes é geralmente através do implante de um marca-passo. Né? O marca-passo ele pode ter várias configurações, mas esse aqui é a configuração mais comum. É o chamado marca-passo dupla câmara, ou DDD, para quem já ouviu falar. Onde você tem um gerador de pulso e dois eletrodos, um que vai próximo do nó sinusal, no átrio, e o outro que cruza a válvula tricúspide e vai no ventrículo direito. Ou seja, você tem sinais elétricos e pode comandar as duas cavidades, né? Esse é o conjunto aqui, o marca-passo, e com dois eletrodos, né, que ficam conectados ao gerador e faz então uma loja, né, ele fica no subcutâneo aqui da região peitoral. Vou mostrar aqui umas fotos. É colocado por um acesso venoso, né? Aqui mostrando um acesso venoso, aqui, ó, um contraste foi jogado na veia axilar do paciente, subclave. Então aqui eu tenho fios guias dentro dessas estruturas, mostrando que esse é o trajeto que a gente vai fazer até o coração. E isso pode ser também hoje, é muito feito aqui uma agulha e a veia feito por ultrassom, né? Isso aumenta muito a precisão de como que a gente vai chegar na veia do paciente para poder levar esses eletrodos até o coração. Então, hoje, a nossa padrão ouro é usar o ultrassom. Além de tudo, é uma energia limpa, né? Não tem radiação nenhuma para o paciente, como, por exemplo, aqui a fluoroscopia, o raio-x ou a angiografia, quando se injeta um contraste vascular. Então, como eu estava falando, esses marca-passos podem ter diversas configurações. Eu posso colocar um eletrodo só no átrio, se eu tenho um problema do nó sinusal e do sistema de condução, né, o nódulo AV está normal. Eu posso colocar um dupla câmara, como eu falei, um no átrio e um no ventrículo, quando eu tenho problemas nas duas estruturas, ou pelo menos no nódulo ventricular. E, eventualmente, eu posso botar um terceiro eletrodo dentro do sistema venoso do coração, no ventrículo esquerdo, se eu quiser sincronizar o batimento dos dois ventrículos, o direito e o esquerdo, fazer eles contraírem simultaneamente. Tem algumas situações de fraqueza muscular que isso é bastante benéfico. Então, depende da configuração de cada situação de cada paciente. Mas o marca-passo, ele é um dispositivo anti-bradicardia. Então, é um erro, se vocês ouvirem falar,
que a pessoa vai botar o marca-passo porque tem um ataque à arritmia, né? O marca-passo não impede a pessoa de ter um ataque à arritmia. O marca-passo impede a pessoa de ter uma bradiarritmia. Ah, essa bradiarritmia é induzida por uma droga, um medicamento que ele está usando para tratar uma taquicardia. Ah, ok. Né? Aí eu entendi. Mas o marca-passo, ele não faz nada para impedir taquicardia. Ele é um dispositivo anti-bradicardia. Isso é muito importante não confundir, tá? Aqui, então, como é que a gente mostra como é que a gente olha um eletrocardiograma de uma pessoa que tem marca-passo. A gente define que o marca-passo está funcionando, veja, por essas espículas, né? Literalmente essas impressões aqui antes do complexo QRS, veja, entre a onda P e o QRS eu tenho uma espícula no elétrico, está aqui marcado pelas setas, que estão aqui, é possível vê-la em várias derivações, marquei aqui com as setas em vermelho, isso é o sinal do funcionamento do marca-passo, está jogando um pulso elétrico no coração, aqui no caso no ventrículo desse paciente. Okay? Essa é uma foto que mostra como que fica o dispositivo. Quanto mais magrinho o paciente, mais visível é o dispositivo. Ele fica no subcutâneo. Na maioria das vezes é possível colocar, as pessoas são muito magrinhas, colocar debaixo do músculo peitoral, subpeitoral, mas é uma cirurgia um pouco mais cruenta, né? Assim, dói um pouquinho mais, mas realmente fica menos exposto o gerador, né? Então aqui novamente o sistema, esses são os dispositivos hoje, são relativamente pequenos, apesar de que hoje, como eu falei que ia mostrar coisas futuras, o que está vindo para o nosso mercado hoje são marca-passos desse tamanho aqui, ó, bem pequenininho também. Ele é chamado marca-passo sem fio, porque ele não tem fio. Esse aqui é o próprio fio, é o próprio marca-passo. Ele vai sozinho, ele é colocado, eu vou mostrar um vídeo, ele é colocado dentro do ventrículo do paciente e ele fica lá dentro. Ele é o próprio gerador, né? Ele é o próprio marca-passo, ele é o próprio eletrodo. Como é que isso funciona? Por um cateterismo, nós chegamos na veia, nos chega no coração do paciente. Então, é um catéter, vai lá, ele tem umas âncorazinhas que agarra no músculo do coração, né? Fica preso nas trabéculas do músculo cardíaco. E ele vai ficar, então, ele vai ser estabilizado naquela posição. Veja, ele faz um teste para ver se ele está bem presinho. Se você não gostou do teste, você pode recapturar o dispositivo, colocar em outro local, até você ficar satisfeito com um implante. Aqui, ó, vai colocar num outro local mais abaixo e vai prender ali e vai deixar só aquele dispositivo. Então, isso já está disponível hoje, tem suas indicações próprias, tudo, mas é a nova plataforma de marca-passos que a gente vai, talvez quando vocês estiverem na prática médica do dia a dia, já vai ser a regra e ter marca-passo chamado leadless, ou sem fio. Né? Esse aqui é o resultado final. Bom, vou gastar mais tempo agora falando de taquiarritmias. Né? Quando eu falo de taquiarritmias, assim, então é aceleração do batimento, e geralmente isso vai se traduzir para o paciente como palpitação, batedeira no peito, falam das mais variadas maneiras. Mas se a taquicardia for muito rápida, pode também levar aqueles sintomas que eu falei de BRAD, ou seja, de sintomas de baixo fluxo de oxigênio cerebral. Né? Então, pode levar também a tonteira, pode levar a pré-síncope, síncope, morte súbita, para alguns casos. Né? Eu vou mostrar, assim, especificamente no final, quais são as situações que causam morte súbita, e até, acho que eu falar aqui agora, não são situações que geralmente causam risco de morte súbita, causam mais sintomas intensos no paciente. Bom, de novo aqui, no nosso sistema elétrico, lembra que eu falei, anatomia e fisiologia vão ter que andar juntos conosco aí para a gente entender um pouco do assunto, né? Mas basicamente, então, nós vamos lidar com problemas nos átrios. Então, quando as arritmias ocorrem nos átrios, elas são chamadas de supraventriculares, ou seja, são acima dos ventrículos, que geralmente são arritmias com menor risco, né, ou com nenhum risco de morte súbita. E algumas das arritmias que são nos ventrículos, ou seja, as arritmias ventriculares, uma parte delas, elas são chamadas malignas, assim, com risco de morte súbita, e a outra parte são, assim, benignas também em relação ao risco de morte súbita. Tá? Mas se você está lidando com uma arritmia ventricular, você tem a obrigação de entender se ela é benigna ou maligna, basicamente. A primeira taquicardia
que é fácil de falar para você é a chamada taquicardia sinusal, né? Que é nossa do dia a dia. Quem é que já não sentiu, né? O coração não acelera quando a gente faz exercício, quando tem uma ansiedade, quando tem alguma inflamação, uma infecção, febre. É comum terapia intensiva, pessoas que estão tomando drogas, né? Adrenalina, noradrenalina, né? Quando há presença de outras doenças, outras patologias, por exemplo, uma anemia, em que a circulação precisa estar mais rápida, né? E raramente a gente vai ter um tratamento que não seja da doença de base. Se tem anemia, corrigir a anemia. Se tem uma inflamação, abaixar a febre, enfim, coisas desse gênero, né? Mas só lembrar que nem todo ataque à arritmia é um processo patológico do coração, né? E, obviamente, o eletrocardiograma vai definir, né? Aqui a gente vê um ritmo, um taquicárdico, uma frequência cardíaca de aproximadamente 150 batimentos por minuto, um paciente em repouso, mas quando eu olho o eletro, quem sabe ver, está vendo aqui a onda P precedendo o QRS, uma onda P positiva na derivação D1 e D2, ou seja, é uma onda P sinusal, ou seja, é um ritmo sinusal taquicárdico. Tá? Isso não é obrigatoriamente patológico do coração, reflete alguma outra coisa que está acontecendo no organismo. Mas quando não é do nosso sinusal, então aqui eu vou começar a dar exemplos, né, de arritmias que podem acometer pacientes e que a gente vai se deparar. Por exemplo, saindo do nosso sinusal, eu posso ter um outro foco aqui marcado por essa seta branca, né, um foco atrial, que começa a disparar. Né? Isso acontece por diversas razões, algumas delas a gente nem conhece, né, chamadas idiopáticas. Aqui no caso, então, chama-se taquicardia atrial por esse foco ectópico, ou seja, ectópico porque ele é fora, ele está gerando pulso elétrico fora do nosso sinusal, que é onde ele normalmente é gerado. Isso gera uma taquicardia, e que não é a sinusal, né? Como é que a gente dá esse diagnóstico, gente? Além do eletrocardiograma, né? Então, agora eu vou complicar um pouquinho mais a guerra para mostrar. A gente, hoje, o Fernando tinha falado, né, que a gente faz procedimentos invasivos por catéter. E o diagnóstico, né, final, detalhado, preciso do problema que o paciente tem, vem daí. Então, a gente está acostumado a olhar eletrocardiograma, mas também eletrogramas intracavitários, ou seja, registros elétricos internos do coração através de catéteres. Isso se chama, então, estudo eletrofisiológico. Esse é o exame, uma espécie de um cateterismo elétrico do coração que vai nos dar uma série de respostas, né? Como é que é isso? O estudo eletrofisiológico é quando nós colocamos catéteres em diversos pontos do coração. Aqui estou mostrando aqui um perto do nó sinusal, um perto do nó AV, um no ventrículo, o outro lá perto do átrio esquerdo. E ele vai, cada ponto, cada polo de registro desse me dá um eletrograma intracavitário. Ou seja, quando a eletricidade passa pelo polo registrador, ele fala, opa, passou por aqui. Então, por exemplo, eu sei que ele vem daqui para cá, do átrio direito em direção ao feixe de His. E eu vou registrar, então, um potencial chamado atrial no átrio direito, no feixe de His eu vou registrar um potencial atrial, quando ele chegar no His, vou registrar um potencial do His, vou registrar um potencial do ventrículo, enfim, e assim por diante, né? Então, vários exemplos aqui. Cateterismo de várias estruturas do coração e os seus respectivos eletrogramas intracavitários. Parece difícil, mas não é. Dá muita informação. Meu filho, quando era pequeno, olhava para isso aqui. Vou mostrar aqui um exemplo. Eu falava, pô, meu pai fala japonês, porque parece que era todos os símbolos que são usados, mas você tem que aprender a falar essa linguagem. Realmente é isso. Então, nesse caso, nosso aliado também é para o posicionamento desses catéteres, né? Geralmente tem que entender a anatomia no raio-x, na radiológica, né? Fluoroscopia, para você poder posicionar esses catéteres, mas basicamente esse que é o negócio do japonês. Aqui os eletrogramas, eu tenho aqui o eletrocardiograma em cima, e aqui os eletrogramas intracavitários, né? Que podem ser dos mais variados, dependendo da quantidade de catéteres que eu coloco no coração. Então, a princípio, a gente olha, quem nunca viu isso aqui, olha e fala, não faz o menor sentido, não entendo nada, bolhufas disso. Mas ao longo do tempo você vai aprendendo e bate o olho e você já sabe o que está acontecendo aqui com esses potenciais elétricos. Mas esse é o chamado estudo eletrofisiológico. E voltando aqui para a nossa taquicardia atrial, por foco ectópico, né, que eu tinha mostrado, agora sim, com catéteres dentro do coração, eu posso chegar e falar assim, olha, eu consigo precisamente dizer, é nesse milímetro aqui que está o foco, que está produzindo essa taquicardia.
Tá aqui o catéter no raio-x. Eu posso ver isso também da maneira mais chique, que é num chamado mapeamento eletroanatômico, chamado, né, em 3D, ou seja, um sistema 3D que transforma em cores a informação elétrica. Então, assim, quanto mais perto do branco, mais perto do foco, e quanto mais as outras cores mais distantes do foco. Então, eu vejo que o branco está aqui próximo à veia cava superior, e aqui esses pontinhos em vermelho são os locais onde a gente aplicou, queimou o tecido cardíaco, o falado na frente, a ablação, para poder tratar essa taquicardia atrial. Então, é assim que se faz o diagnóstico, e depois eu vou mostrar também o tratamento, uma vez que você localiza o sítio responsável pelo ataque à arritmia. Esses catéteres eles são conectados a um gerador de energia, geralmente a radiofrequência, a energia mais comumente utilizada, e faz uma lesão térmica no tecido, cria um queloide, uma fibrose no tecido, para literalmente destruir aquele tecido que está causando o problema do paciente. Isso então chama-se ablação por catéter. Então aqui um exemplo, aqui é um modelo in vitro, né, claro, mostrando aqui um catéter, né, essa pontinha dele aqui que transmite a corrente térmica, né, aqui a radiofrequência é por calor. Eu estou mostrando aqui para dizer que nem sempre é muito fácil, porque veja, o coração se mexe e você pode ter um contato intermitente do catéter com o coração. Já o melhor contato possível é esse aqui, é um contato na sístole e na diástole, né? Tanto quando o coração contrai quanto o coração relaxa. E claro que a sua capacidade de transmitir energia vai ser muito melhor quando você tem um bom contato do que quando você tem um mau contato com o tecido. Não é só calor, aqui esse vídeo mostra dentro do coração que é possível também lesar o tecido por congelamento. Então aqui é chamada crioablação, né? É feito geralmente por um catéter balão, onde você encosta no tecido esse balão e ele congela, ele leva a temperatura bem abaixo de zero e faz a lesão por frio, por congelamento. Tem as mesmas funções de lesar, danificar o tecido e portanto, criar um queloidezinho e tratar aquela arritmia do paciente. Passeando, então, pelas arritmias, uma das mais, acho que a mais comum no mundo hoje é essa aqui, chamada fibrilação atrial. Muitos já devem ter ouvido falar dela. Ela é uma arritmia originada no átrio esquerdo, mas ela perturba o funcionamento elétrico dos dois átrios. Fica uma bagunça generalizada nos dois átrios. A gente vê aqui um ritmo muito irregular. O eletrocardiograma, então, ele mostra os QRS muito irregulares, rápido, né, uma taquicardia. Tem uma ondulação da linha de base, fica meio tremido o eletro, não tem onda P, porque o átrio está literalmente tremelicando. Né? Aqui um outro exemplo, ou seja, não tem uma onda P, tem uma irregularidade geral dos complexos QRS e essa sujeira, né, essa irregularidade da linha de base. Essa arritmia, ela pode, todas elas, né, podem ser revertidas, né, de volta para o batimento sinusal, se necessário, se tiver uma instabilidade, por essa chamada cardioversão elétrica, onde a gente bota pás ligados a um desfibrilador no tórax do paciente, aplica energia de alta intensidade, o paciente tem que estar sedado, porque não é agradável tomar um choque de 200 joules, por exemplo, né, porque você tem que vencer toda a resistência dos tecidos, né, da parede torácica, mas o objetivo da cardioversão elétrica é você igualar todas as eletricidades e permitir com que o nódulo sinusal volte a funcionar. Né, como está mostrando nesse exemplo aqui. Você vem com uma taquicardia, fibrilação atrial, a linha de base bem ondulada. Nesse momento é aplicado choque no coração do paciente. E então tudo se equaliza, né, interrompe a fibrilação atrial e permite com que volte o batimento sinusal a tomar conta do coração. Então, a cardioversão elétrica, ela é a maneira de restaurar o ritmo sinusal em muitos casos. Existem remédios também, claro, mas uma das maneiras que a gente pode fazer hoje, muito comum em emergências, é dar um choque elétrico no paciente sob sedação. Né? Por que eu estou falando de fibrilação atrial? Porque a fibrilação atrial não só causa aqueles sintomas que eu falei, mas causa também o chamado AVC, acidente vascular cerebral. AVC
uma catástrofe para o paciente, né? Onde ele perde um pedaço da função do cérebro, ou seja, gera uma sequela neurológica para a pessoa. E esse AVC no cérebro pode estar relacionado ao coração, porque essa arritmia forma um coágulo na cavidade atrial. Aqui mostrando coágulo, geralmente numa estrutura que eu vou mostrar chamada de auriculeta esquerda, ou apêndice atrial esquerdo. E esse coágulo ele se solta, eu vou mostrar aqui um videozinho dessa situação para explicar isso melhor. Aqui um coração normal, um coração com fibrilação. E se a gente olhar o coração por dentro, né, durante o funcionamento, a contração, a onda P gera uma contração atrial. Com a contração atrial, o fluxo sanguíneo no átrio é muito rápido. O fluxo não fica parado ali. O sangue chega, o sangue vai embora. Já com a fibrilação atrial, não tem uma boa contração. O átrio está tremelicando. O fluxo é mais lento e a gente pode formar dentro dessa estrutura intrabecular do coração um coágulo. E esse coágulo pode se soltar do coração e caminhar, né, navegar pela circulação arterial e causar um AVC. Então, por isso que é muito importante. Fibrilação atrial é o risco da pessoa ter um AVC. Né? Como é que a gente trata isso? Se eu tenho um trombo na auriculeta, né, se eu posso ter um trombo na auriculeta, eu tenho que usar alguma coisa que impede a formação de coágulo. Então, são chamados medicamentos anticoagulantes. Eles agem na cascata, né, da coagulação. Então, existem vários pontos da cascata de coagulação. Hoje, um dos mais usados são os que inibem direto a trombina, inibidores direto da trombina, ou do fator chamado fator 10A, né, que também está nessa cascata de coagulação, está aqui o fator 10A. Mas o objetivo, então, é diminuir a coagulabilidade do sangue, né? Isso pode ter problemas? Claro que pode. Se você está diminuindo a capacidade do sangue de coagular, um dos problemas aqui está mostrando, claro, isso é um caso extremo, é um sangramento, e aqui no caso um sangramento intracraniano, intracerebral. Então, sempre pesar o risco e o benefício das duas estratégias. Né? Às vezes, você querendo diminuir a chance do indivíduo ter uma isquemia no cérebro, você pode estar causando um aumento também do risco de ele ter uma hemorragia no cérebro, que é tão ruim quanto ou pior. Né? Mas claro que o risco de acontecer uma hemorragia usualmente é muito menor do que o benefício que você está dando a ele em reduzir o risco de AVC. Quando isso não é possível, de novo mostrando tecnologias que a gente pode usar hoje, a gente pode botar uma espécie de um filtrozinho naquele apêndice atrial, naquela, né, que eu chamei de auriculeta, que é onde formam os coágulos, tem vários tipos de filtros, né, para impedir os trombos que mesmo que se formem ali, 90% dos trombos se formam ali, e impedir esses coágulos de saírem dali e causar uma embolia. Então aqui esse vídeo mostra isso, né? Aqui está o nosso apêndice atrial, um catéter que chega lá, uma bainha que chega lá, né, de maneira por uma punção aqui na virilha, uma veia da virilha, e novamente aqui eu vejo um dispositivo de oclusão, né, percutânea, porque não faz nenhum corte, é só por catéter. A gente vai mexendo o catéter e vai soltando umas garrinhas que prendem naquele apêndice para poder então ocluir o apêndice, você reposiciona onde você quiser, até você achar que ele está bem ocluído ali, né? Agarrou, injeta geralmente um contraste para confirmar que não passa mais nada entre esse apêndice e o resto da cavidade. Então você está excluindo aquele local que forma os coágulos da circulação sanguínea do paciente. Bom, e como é que trata, né? Claro que você pode tratar a arritmia com remédios, mas eu vou mostrar aqui a estratégia de intervenção. A gente pode criar também a ablação, né, cauterização daquele tecido cardíaco que eu falei, para tratar essa bagunça da fibrilação também. E aqui mostrando, né, o catéter que vem da virilha pelo sistema venoso, né, a virilha que eu falo é veia femoral, sistema venoso, ele chega no átrio direito, a gente tem que passar ele para o átrio esquerdo, que é onde é a origem dessa arritmia, faz uma passagem do septo, eu vou mostrar, e faz então uma série de aplicações de energia, ou de congelamento, como eu falei também, ao redor da região chamada das veias pulmonares, é onde as veias do pulmão chegam no átrio esquerdo, de novo anatomia. Né? Então é assim que fica, é chamado um isolamento elétrico, cada pontinho vermelho desse aqui é uma aplicação de radiofrequência, no intuito de fazer uma grande área isolada do coração, que é a área que gera
a fibrilação atrial. Como é que a gente faz isso? Geralmente a gente tem vários catéteres dentro do coração, que então uma imagem chamada fluoroscópica ou raio-x, onde a gente mexe esses catéteres, vê o batimento cardíaco. Esses catéteres ficam em posições estratégicas específicas para a gente também se posicionar e entender aonde que ele está indo, como é que a gente manipula dentro do coração, né? Isso exige que quem trabalhe com isso use proteção, né, contra a radiação ionizante. Isso aqui geralmente é chamado capote de chumbo. É o terror do intervencionista. O Fernando pode falar, depois de alguns anos de profissão, quase todo mundo tem dor nas costas, lombalgias e hérnia de disco. Enfim, tem uma série de, além do desconforto que é trabalhar com ele, tem outras medidas de proteção também, de barreira, né? As mais modernas estão umas que não ficam diretamente na gente, tiram um pouquinho o peso do ombro. Aqui eu estou usando uma dessas. Veja, parece um uniforme de astronauta, mas ele está preso no teto da sala, então ele fica preso na gente por um ímã, tira um pouco o peso, mas sempre fica ali enclausurado para se proteger da radiação ionizante que o procedimento gera, né? O que a gente usa de tecnologia hoje, para vocês terem uma ideia em relação a isso, né? Cumprindo aquela promessa de fazer uma viagem pelas tecnologias. Esse é um catéter de ultrassom, chamado ecocardiograma intracardíaco. Por quê? Porque ele vai também pela veia lá dentro do coração. E me permite, então, jogar um feixe de ultrassom diretamente onde eu quero, né? E com isso eu posso visualizar em tempo real a anatomia do paciente com uma energia limpa. Lembra que eu falei? O ultrassom não é irradiação ionizante, ele não causa problema nenhum. Pode usar em pessoas grávidas, etc. Pode fazer ultrassom todo dia, que é uma energia inócua, né? Então aqui, por exemplo, quando a gente bota o catéter no lugar que a gente vai perfurar entre o ato direito e o ato esquerdo, aqui mostrando perfeitamente o momento da perfuração do septo para chegar no ato esquerdo, enfim, imagens da ablação propriamente dita, que permite ter, para quem entende as imagens, uma perfeita relação da anatomia com aquilo que eu estou fazendo, né? O que eu tenho que fazer, o meu contato com o tecido. Então, hoje, o grau de precisão e de evitar a radiação do paciente melhorou muito, né? Vou mostrar aqui para vocês exemplos o que esses sistemas hoje fazem, né? Muito melhor do que aquela imagem do raio-x. Isso aqui é um sistema, aquele que eu mostrei no começo, que pode fazer cores, né? A gente reconstrói, tem catéteres molinhos que não perfuram o coração, a gente vai reconstruindo aquela cavidade, aqui no caso o átrio esquerdo é a cavidade de interesse. Então eu boto ele em várias posições que eu quero, o coração de frente, de cima, enfim, de qualquer outra forma. Eu vou reconstruindo, vou encostando um catéter em vários pontos e vou reconstruindo a anatomia daquela região, né? E isso tem um grau de precisão muito, muito grande, muito infinitamente maior do que aquele raio-x ali que você não sabe o que é o quê, que cavidade é o que dentro daquele raio-x, né? Então, uma vez construída essa cavidade, uma vez construída a anatomia em 3D, a gente pode fazer, então, aqui no caso da ablação, né? Veja, eu vou passar o próximo aqui. Passou vários aqui. Aqui mostrando, então, já uma vez reconstruída a anatomia, a gente vai, então, cauterizando o coração. Veja, esse catéter aqui, com essa setinha, é o que está mostrando que aonde eu estou cauterizando, a gente vai construindo vários pontos de cauterização, né, de ablação. Vai me dando aqui quantas gramas de força eu estou fazendo no tecido, para ter certeza que eu tenho um bom contato com o tecido. E aqui, no caso, que eu quero é circular ao redor da entrada das veias pulmonares. E veja, a gente vai ponto a ponto, cada 3, 4 milímetros, com o coração funcionando, batendo normalmente, a gente vai circulando ali aquela região no intuito de isolar aquelas veias pulmonares, né? Então, assim, veja, é uma tecnologia, eu costumo brincar, acho que os meus filhos, se fossem ser médicos, vão ser médicos muito melhores do que eu, porque isso aqui é um videogame, né? Estão acostumados a jogar videogame, adestramento em relação a isso é muito maior do que o meu, e Edu, possivelmente deixa eu isso te aqui vai ser perguntar uma feito. coisa. E Claro. isso daí demora muito? Esse procedimento que hoje é feito, demora em torno de pele a pele, vamos dizer assim, em média 2 horas, 2 horas, 2 horas e meia. Então, até que é relativamente rápido, né? É bem rápido. Isso aqui, quando começou no final da década de 90, começo da década de 2000, eram procedimentos que levavam 6, 8, 10 horas. Hoje,
Se for simples, às vezes é menos, até 1 hora e meia, é possível fazer um isolamento de veia pulmonar simples. E também a gente tem a capacidade de mapear, né? Assim, essas cores que o sistema me dá, ele pega uma arritmia daquelas mais complexas e me fala, vem cá, entende por onde que o curto-circuito está acontecendo, né? Então, dentro daquela anatomia, ele me joga informação elétrica em cores. Então, isso tornou a precisão da coisa muito, muito, muito mais intensa, né? Bem preciso o sistema para mapeamento. Então, hoje, essa aqui é a nossa sala de eletrofisiologia, né? O que eu estou querendo? Não tem nada de especial nela. O que eu estou mostrando, trouxe aqui para mostrar que ninguém usa capote de chumbo. Porque a gente hoje usa tanto essas duas formas de mapeamento, né, durante os procedimentos, e deixa o raio-x ali de backup, só para um caso de uma necessidade extrema, né? Mas ninguém mais usa capote de chumbo, a gente não irradia nem o paciente, nem a gente mesmo. Aqui, então, 0 minutos, né, de uso de raio-x. Essa é uma técnica que nós estamos usando atualmente para ter precisão e não ter que usar radiação ionizante no paciente. E você precisa de um ecocardiografista em sala ou você mesmo que interpreta Eu mesmo. as imagens? Eu mesmo. A gente posiciona o ultrassom em diversas cavidades do coração. Esse ultrassom é levado para o ato esquerdo, para o ato direito, ventrículo direito, onde a gente quiser, a gente bota o catéter de ultrassom e obtém as imagens. E uma outra mexe pergunta, o tempo todo. o custo disso é muito elevado ainda? Isso acrescenta um custo ao procedimento, sim. No Brasil, hoje, vou dizer que a maioria pelo menos dos planos de saúde, a maioria dos hospitais terciários dispõe dessa tecnologia. Não é todo mundo que usa. No mundo desenvolvido, que eu chamo assim, lá nos Estados Unidos, em torno das ablações complexas, mais de 70% das vezes usa esse ultrassom. Impressionante, impressionante. Bom, gente, vou dar mais uma passeada. Fernando, você fica à vontade aí se eu estiver extrapolando o tempo. Estou seguindo aqui uma linha de raciocínio. Então, tem uma série de exemplos que eu poderia mostrar para vocês de vários tipos de arritmia. Só que acaba que daqui a pouco começa a sair fumaça da cabeça de tanta informação. Né? Mas eu vou tentar só fazer realmente uma viagem, só para mostrar exemplos, né, de curto-circuito que a gente trata, para vocês ouvirem o nome, pelo menos. É claro que não vai ninguém guardar tudo falar aqui agora. Mas, por exemplo, aqui um curto-circuito no átrio muito comum chamado de flutter, né, que é um elétron bem típico, que é um serrilhado na atividade elétrica, traduzindo um curto-circuito que fica rodando aqui no átrio do paciente. Está mostrando aqui esse amarelinho. Então, é chamado uma reentrada, um curto-circuito no átrio, no caso aqui no átrio direito. E a gente também faz uma ablação aqui nessas estruturas para tentar cortar esse curto-circuito, enfim, diversos tipos de arritmia que a gente pode, então, tratar por ablação. Vocês vão ouvir falar também, talvez, nessa síndrome chamada Wolff-Parkinson-White, uma síndrome clássica, um eletrocardiograma bem típico, onde a gente tem uma malformação congênita no coração e existe um segundo ponto de contato entre o átrio e o ventrículo, contato elétrico, que eu falo, né? O músculo do átrio passa a tocar no músculo do ventrículo. Então, cria um novo ponto de condução elétrica, né, entre os átrios e os ventrículos, além do nódulo atrioventricular, que seria, na verdade, o único ponto de contato elétrico. Então, isso faz com que a atividade elétrica, quando passa dos átrios para os ventrículos, chegue primeiro nos ventrículos pela contato acessório, vamos dizer assim, do que pela via normal. Isso dá no eletrocardiograma um aspecto típico chamado de pré-excitação dos ventrículos, ou seja, nem acabou a contração atrial, já está começando a contração ventricular, né? Então, chamada essa onda delta, esse encurtamento aqui entre a onda P e o QRS, é chamado de pré-excitação dos ventrículos. Essa é a marca registrada dessa síndrome, que faz também taquicardia, porque pode fazer um curto-circuito entre o nódulo atrioventricular e a via acessória. E dispara o coração bacana. Olha isso aqui. Esse é o traçado de uma criança com arritmia, veja, quase 300 batimentos por minuto. Muito rápido, bem certinho. Não precisa ser nenhum especialista quando você olha e fala assim, opa, está muito rápido isso aqui, tem muito QRS na tela. Né? E aqui com uma intervenção farmacológica, que é a adenosina, uma droga que você faz rapidinho na veia, um bolo de injeção na veia, você rapidamente para
o curto-circuito, né? Está muito rápido e volta ao normal, porque é um curto entre o nó AV e a via acessória, você inibiu o nó AV transitoriamente e permitiu a interrupção do curto-circuito. Então, de novo, eletrocardiograma é absolutamente fundamental e eu não estou nem discutindo os pormenores dele, só estou mostrando assim, o exemplo macro, né? Claro que a gente pode também levar um catéter lá, achar essa via acessória e fazer a ablação dela. São procedimentos que têm acima de 98%, 99% de chance de ser bem-sucedidos, né? São poucas coisas em medicina têm tamanho grau de precisão quanto esses mapeamentos internos. Seja onde estiver, né? Você pode, como eu mostrei, passar o septo, pegar uma via acessória do outro lado do coração, enfim. É isso que a gente quer com, aqui mostrando, né, um coração, um modelo anatômico, o catéter cruzando o septo, né? Mas é possível perfeitamente fazer isso e é bastante eficaz. E é legal, quando você faz uma ablação disso, que o eletro muda na hora. Veja, aqui você tem aquele eletro-onda P e o QRS juntinhos, né? A pré-excitação que eu falei. À medida que você vai aplicando radiofrequência, você fala, opa, mudou o eletro. Você vê na hora que você fez o efeito de eliminar aquela via acessória, né? Não tem, você lesou o tecido e ele não está mais conduzindo por ali. Então é bem bacana, é bem gratificante de ver, né? Por último, vou falar então das arritmias ventriculares. A arritmia ventricular, como eu falei, tem algumas que são muito benignas, por exemplo, extrasístoles, talvez esse seja o mais comum, aquele pessoa que fala para você que tem, deu um tranquinho no meu batimento aqui, dá uma tossezinha, às vezes bem aqui no pescoço, né? É que na esmagadora maioria das vezes benigno, mesmo que lhe incomode a pessoa, mas pode chegar aos casos que podem causar morte súbita, que são essas chamadas taquicardias ventriculares ou até a fibrilação ventricular, né? Eu falei da fibrilação atrial, causa AVC. A fibrilação ventricular causa morte súbita, porque se você fibrilar os ventrículos e ele não produzir uma boa contração ventricular, a circulação para, né? Então é uma parada circulatória por conta de falta de contração do coração. Vou mostrar aqui alguns exemplos. Aqui em azul, batimento cardíaco normal, um Holter. E a cada batimento normal tem um outro batimento diferente, que tem um QRS meio largão, assim, diferente do QRS original azul, né? Então aqui, ó, um azul, um vermelho, um azul, um vermelho, um azul, um vermelho, um azul, um vermelho. Esse período é chamado de bigeminismo, ou seja, cada batimento normal eu tenho um anormal. Então eu estou bigeminando. Depois isso alivia, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 normais, até que eu tenho uma outra extracístole. Então eu vario, né, entre graus diferentes de ocorrência. Mas isso aqui pode ser muito sintomático, pode ser chato para o paciente. Não é perigoso, mas é chato para o paciente. Também pode ser feito da mesma maneira que eu mostrei, pode ser feito um mapeamento, ablação, daquele foco, né, no ventrículo. Mas eu queria focar nessa parte aqui nas coisas perigosas dos ventrículos, né? Aqui, então, a chamada taquicardia ventricular. E diferente das arritmias supraventriculares, que eu mencionei antes, as taquicardias ventriculares podem sim levar a risco de morte súbita e elas no eletrocardiograma têm geralmente esse aspecto mais bizarro, assim, um QRS bem largão, assim, bem diferente. Não é aquele QRS estreitinho, fininho, normal que a gente está acostumado a ver quando o ritmo é supraventricular. Então, taquicardia ventricular é perigoso, porque causa parada circulatória, e isso aqui é o pior de tudo. Fibrilação ventricular, ou seja, uma zona generalizada na ativação ventricular não gera contração nenhuma. Muito importante, isso aqui, se isso aqui existir, para salvar a pessoa, você tem que fazer uma cardioversão elétrica imediata, né? Tem que chocar o paciente para equalizar de volta a eletricidade e permitir que o nó sinusal dele volte a acontecer. Então, isso aqui é muito importante. São os chamados serviços de emergência, né? Se você tem o equivalente a uma parada cardíaca, você tem que atender isso rapidamente. Eu vou mostrar isso, vou mostrar uma história também. Para quem achar que isso não acontece, veja, aqui são umas grandes causas de morte nos Estados Unidos. A gente vê aqui umas formas de câncer comum, né? Câncer de mama, câncer de pulmão, AVC. Morte súbita é a maior causa de morte nos Estados Unidos. É impressionante como isso é comum na prática médica. A gente está acostumado a falar assim, poxa, fulano morreu de repente é porque infartou. Pode até ser que ele infartou, mas é uma parte dessas causas. A maior causa de morte
súbita é esse aqui, ó, fibrilação ventricular. Pode até ser causado por isquemia, vou mostrar o exemplo. Mas pode ser só o problema elétrico sem infarto também. Mas isso aqui mata. E como é que a gente evita que a pessoa morra? A gente tem que dar o choque nele rápido. Isso aqui é um exemplo. Está lá durante uma banda tocando, o baterista, do nada, ele para de tocar e cai duro. Né? Isso aqui é um evento súbito. Se ele não for atendido rapidamente, ele vai ao cérebro, enquanto você não restaurar o batimento cardíaco, o cérebro dele não vai estar recebendo oxigênio. Né? Então, isso faz o quê? Que ele tem uma chance de ter sequelas cerebrais. E veja, a cada minuto que passa, a chance da pessoa sobreviver diminui 10%. Ou seja, se demorar 10 minutos para chegar a um atendimento para a pessoa, ele já morreu. Então, o ideal é aqui, ó, de 0 a 3 minutos é a sua chance maior de salvar a pessoa. E quanto mais tempo passa, mais chance de ele ficar sequelado neurologicamente falando depois do evento. Então, arritmia ventricular igual a rapidez no atendimento. Tá? Isso é muito importante. Aqui um exemplo, então está aqui, ó, fibrilação no ventrículo, você aplica um choque no coração e volta ele ao batimento normal. É o que a gente vê aí nas séries, né? Grey's Anatomy e tal, choca, é isso aqui, né? Fibrilação ventricular, parada cardíaca. Isso acontece quando, né? Isso pode acontecer na fase aguda de um infarto, ou seja, a pessoa ocluiu uma artéria coronária, tem uma isquemia aguda, mas pode acontecer anos depois de um infarto. Por quê? Para que aconteça esse tipo de arritmia, a gente precisa ter esse corte histológico, fala tudo. Eu tenho aqui em vermelho as células musculares normais, e em verde a fibrose, que ficou como uma sequela de um infarto antigo que a pessoa teve. Qualquer doença que causa infarto ou que causa fibrose no coração vai causar essas ilhas de fibrose no meio do músculo miocárdico que sobreviveu. E com isso vão poder fazer diversos tipos de curtos-circuitos ao redor dessa musculatura, ao redor dessa fibrose. Então, pode ser, por exemplo, como eu falei, pós-infarto, e pode ser anos depois do infarto. Pode ser em outras doenças do coração, como, por exemplo, a cardiomiopatia hipertrófica, quando você tem muita hipertrofia, né, do coração, fica grosso o músculo, fica bem hipertrófico, e gera fibrose no músculo, é isso que a gente vai ver. Mesma coisa. Outro exemplo, para quem nunca ouviu falar, displasia ritmogênica do ventrículo direito. Uma substituição de músculo por uma espécie de uma gordura e fibrose que vai acontecendo em substituição à musculatura. Doença de Chagas. Posso falar dezenas de patologias aqui que causam a mesma coisa. Tá? Mas esse indivíduo, você já sabe que ele tem um risco maior disso acontecer. Então, determinadas vezes que você já sabe que o indivíduo tem um risco maior de acontecer, aí vou mostrar. Existe, assim como para BRAD, lembra? Eu falei o marca-passo é um dispositivo anti-BRAD, a gente tem também um dispositivo anti-TAC, que é chamado CDI, o cardioversor desfibrilador. Ou seja, o indivíduo não depende de alguém chegar lá, ver que ele está com uma parada cardíaca e dar um choque nele. É um marca-passo, uma espécie de um marca-passo implantado para que quando ele entra em fibrilação ventricular, ele dá o choque e volta ao ritmo normal do coração. Então, vou mostrar aqui um vídeo que mostra isso. Tá? É implantado igualzinho o marca-passo, ele também tem a função anti-BRAD, ele faz tudo que o marca-passo faz, mas fundamentalmente ele vai ter um dispositivo aqui no tórax, que é igual o marca-passo que eu mostrei, os fios, né, os eletrodos implantados no coração, e está lá monitorando o coração o tempo todo. Entrou em fibrilação aqui o ventrículo, ele vai avisar, olha, está em fibrilação. Em segundos ele manda um choque interno no coração, que então equaliza tudo e volta o ritmo normal. Ou seja, em segundos, lembra que eu falei que tempo é importante? Aqui, em 12, 15 segundos, ele volta ao normal. Né? Esses dispositivos podem ser intravenosos, como eu mostrei, e tem também já modelos que são subcutâneos. Você bota um fiozinho por fora no tecido subcutâneo e faz a mesma coisa. Então, é possível que vocês se deparem com um paciente que fala, você tem marca-passo? Não, tem um desfibrilador implantado no peito. Né? Isso pode acontecer. E olha aqui, esse aqui é um exemplo de até esse é um jogador de futebol na Europa que tem um desfibrilador. Olha, ele está jogando futebol, veja aqui, ele vai cair. Ó, deixa eu voltar aqui novamente para mostrar o exemplo. Ele está no meio do jogo,
ele vai ter uma fibrilação ventricular, só que ele tem um desfibrilador, esse de branco aqui, ó. Caiu de repente, do nada. Todo mundo vai lá tentar acudir, ele vê que ele vai ter um impacto, um abalo muscular. Ó, tomou o choque, teve um abalo muscular. Estão tentando ali abanar, fazer alguma coisa, mas ele já acordou. Rapidinho ele tomou o choque e já está de pé de novo. Ele quer levantar, as pessoas tentam, não, fica aí, deita, deita, deita. Mas ele foi salvo pelo desfibrilador, que é muito rápido, né? Geralmente o desfibrilador não leva. Imagina quanto tempo leva para uma ambulância, ver o que ele tem, pegar um desfibrilador, trazer, alguém saber usar, né? Então, isso aqui, se a pessoa tem uma doença, não há nada mais rápido do que ele ter algo implantado no peito para agir por ele. Vou terminar contando um caso clínico aqui, Edu, Fernando. deixa eu te perguntar, é permitido no atleta profissional ele jogar tendo desfibrilador? Olha, é controverso. Hoje já tem alguns estudos mostrando que é para... Porque assim, você fala para a pessoa que ele não pode jogar porque ele pode ter uma fibrilação ventricular e morrer. Ele fala, mas agora eu estou protegido. E existem exemplos, acho que tem uma série publicada ano passado no Circulation com quase 500 atletas de alta performance que têm desfibrilador. Então já começa, não é a regra, é a exceção à regra para atleta profissional. Mas existem aí já em vários lugares do mundo, Estados Unidos, então, onde os advogados são muito fortes, né? Tem muitos atletas que vivem disso, que não perdem a profissão, eles voltam a jogar quando tem um desfibrilador implantado. Perfeito, perfeito. Vou terminar mostrando um caso aqui, real, que aconteceu há 2 anos atrás. Uma pessoa de 51 anos, completamente assintomático, fazia exercício físico regular e fazia check-up anual. Estava tomando fluostatina, um medicamento para tratar o colesterol alto, e estava ali exercitando, tentando se condicionar para fazer uma meia maratona. Né? Num belo dia, ele teve, no meio de um lugar meio ermo, num kart, os filhos estavam correndo de kart, ele caiu de cabeça no chão, exatamente como esse jogador aí. Ele, na verdade, estava tendo um infarto agudo do miocárdio e uma fibrilação ventricular. E graças a ele estava nos Estados Unidos, né? Graças a essa cultura, a esse treinamento e uma infraestrutura, alguém ligou 911, né? Que é o serviço de emergência, que funciona assim, muito bem. Se tem alguma coisa que funciona nos Estados Unidos, é esse 911. Ligou para o 911, a ambulância então foi acionada, tinha uma pessoa no local que aqui nos Estados Unidos as crianças são já nos 6, 7 anos de idade, elas aprendem primeiros socorros. Então, muita gente sabe fazer massagem cardíaca, que é o fundamental para manter por alguns minutos a pessoa. Então, uma pessoa fez massagem cardíaca nele e chegou o desfibrilador rapidamente. Esse é um desfibrilador que tinha disponível no kart. Eu vou mostrar aqui, é um desfibrilador automático que fica disponível. Não sei se vocês já viram em aeroportos, em alguns lugares, tem esses desfibriladores que são automatizados. Então, levou 3 minutos para que ele pudesse receber um choque. Ele passou por 48 horas de intubação, colocou um stent, abriu a artéria, etc. Enfim, essa é a foto dele aqui 10 dias depois, indo agradecer aos paramédicos no bombeiro pelo atendimento, pela sobrevivência. E esse é ele aqui 4 meses depois, é meu irmão. Então, 4 meses depois, nós estávamos no torneio de tênis de Miami. Ele hoje é uma pessoa completamente normal, viaja, faz exercício, tem uma vida completamente normal, sem absolutamente sequela nenhuma. E graças a esse conceito de que o tratamento de uma arritmia ventricular tem que ser rápida. Esse é meu último slide, para mostrar que políticas hoje são muito importantes. Nos Estados Unidos isso é muito forte, na Europa. Podia mostrar fotos de vocês de vários lugares do mundo, onde academias de ginástica, aeroportos, cassinos, estádios, shopping center, cada esquina tem um desse aparelhinho, um desfibrilador. E esse tipo, você não precisa fazer nada. Uma pessoa caiu, você vai ali, pega, bota essas pás no peito do paciente, aperta um botão, ele é automático, quando você vai chamar socorro, ele analisa o ritmo para ver se é uma arritmia que precisa ser chocada ou não, se for o caso, ele dá o choque. Então, locais públicos que lidam com muitas pessoas, o ideal é que você tivesse algo assim, porque isso aqui acontece e você não dá 2 chances. Quando acontece, você tem ou vai ser rápido o atendimento ou você vai perder a oportunidade de salvar o paciente. A gente participa na Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, né, a SOBRAC,
com campanha com várias pessoas famosas, aqui o Bernardinho e tal. Dia 12 de novembro é o Dia Nacional da Prevenção da Morte Súbita. Então, a gente faz essa campanha todo ano, mostrando como é que faz manobras de ressuscitação, como é que se aplica choques em paciente, como é que se detecta paciente que já tem risco para botar aparelho implantável, enfim. Isso é algo muito importante de educar não só médicos e profissionais de saúde, mas as pessoas leigas também. Então, com isso, Fernando, eu te agradeço. Eu fiz um pupurri de vários aspectos do que é ser um eletricista, o que é o mundo das arritmias, e estou à disposição para responder o que o pessoal quiser. Espero que não tenha sido muito longo nem muito massacrante. Obrigado aí pela atenção. Edu, eu diria que foi uma experiência única, foi fantástico. Você nos fez viajar pelo universo da arritmia e da tecnologia. Eu confesso que eu não me canso, você podia continuar falando aqui por mais 1 hora, que a gente estaria aqui, Obrigado. né, feliz. Você vê, os alunos estão elogiando demais assim no chat. Fantástico também o caso do seu irmão, incrível, assim. Fico felicíssimo de ver que foi um sucesso. Eu vou colocar aqui, a gente tem um tempinho, eu sei que você também tem um tempinho, que você está num horário, Tranquilo. né? Então eu vou Tranquilo. colocar Eu vou tirar o share da tela, tá? Pra isso. Pode mais. parar o compartilhamento. E aí eu vou abrir para questões, né? Se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, né? A hora é agora, pessoal. Podem perguntar, aproveitem o professor Eduardo. Na realidade, havia uma pergunta que me foi enviada no privado sobre o bigeminismo ventricular. Se o bigeminismo ventricular pode ou não vir a dar uma síncope, um mal-estar. Você pode falar alguma coisa sobre isso? Posso sim. Olha, o sintoma mais comum de quem tem bigeminismo ventricular é um sintoma de baixo cansaço, vou dizer. Por quê? Porque você imagina o seguinte: o coração ele tem 2 funções, sístole e diástole, né? E você precisa de um tempo de enchimento, tempo de diástole. Então, se você contraiu e ele está no meio da diástole, veio uma extracístole para ele contrair de novo, essa segunda contração, a da extracístole, ela é praticamente um enchimento ventricular muito pequeno. Então, o fluxo que ela gera é muito pequeno. Então, vamos supor, se você contar lá o número de QRS no bigeminismo, se ele for 100, dá 100 por minuto. Na verdade, para o cérebro, é como se fosse 50. É metade, porque o fluxo que vem do bigeminismo, né, do batimento extrasistólico, ele é quase nenhum. Então, é muito comum a pessoa reclamar de fadiga, pouca capacidade de exercício, o batimento meio com dando trancos no peito. Então, não é, aqui ele não fala que dispara, o coração não dispara com o bigeminismo, mas o coração fica dando esses pinotezinhos, porque também pode acontecer, você está invertendo a ordem da contração. Geralmente o coração contrai o átrio e depois o ventrículo. Quando a extrasístole é ventricular, essa ordem é invertida. Ele bate o ventrículo primeiro e depois o átrio. E quando o átrio contrai, o ventrículo está fechadinho lá, ele acabou de contrair. Então, toda a contração atrial também é perdida, ela volta, ela reflui para o pescoço. Então, às vezes você olha para o pescoço, tem uma chamada onda A em canhão. Você olha o pescoço da pessoa, tem um pulso bem vivo, assim, né? Isso, o pulso venoso fica bem aumentado, né, Edu? Isso. Então, assim, às vezes isso gera incômodo, né, de mudar a fisiologia, mas a manifestação principal é batimento com tranco e cansaço, fadiga mesmo. Tem uma outra pergunta aqui, Edu, que é o seguinte: professor, gostaria de saber em quanto tempo deve ser feita a troca do CDI. Aí você podia falar até da troca do marca-passo, já estender isso para. Perfeito. Bom, todos esses dispositivos, gente, ele tem. Realmente eu podia falar durante 10 horas, Fernando. Mas assim, todos esses dispositivos têm uma bateria. Essa bateria, ela vem, né, ao longo do tempo, vem aumentando sua capacidade. Mas, em média, eu diria que hoje, em média, o marca-passo ele é trocado a cada 8 a 10 anos e um CDI a cada 6 a 8 anos.
Isso varia? Claro que varia. Varia o quê? Qual é o percentual do tempo que a pessoa solicita o marca-passo, a função do marca-passo? Quanto que ele gasta em cada pulso que ele está jogando no coração? Por exemplo, se ele está bem instalado, em bom contato, o fio com o coração, pode ser que eu tenha assim, olha, eu preciso de, sei lá, 0,5 volts para cada pulso para fazer o coração contrair. É pior se ele estiver num lugar não muito bom, bem encostado no coração, onde ele precisa de 3 volts para contrair. Então, eu vou gastar em cada pulso que ele jogar, eu vou gastar muito mais energia. Então, depende de uma série de fatores. Mas, em média, é isso. E só para deixar assim, um pouco mais, ver como o futuro já chegou, hoje a gente interroga esses marca-passos, esses CDIs, né, por um computador, você bota lá uma telemetria, puxa todas as informações do aparelho, interage, dá comandos para o aparelho, como ele vai agir, mas hoje você pode fazer isso também remoto. Então, você entra numa plataforma lá, acessa o marca-passo do paciente, ele envia uma série de testes do aparelho para você, então você sabe como é que está a bateria, sabe como é que está as impedâncias dos eletrodos, sabe como é que está os limiares de energia, e você pode programar o aparelho à distância também. Isso na pandemia foi muito importante, eu fiz muito disso nesses dias aí sem ver os pacientes ao vivo. Excelente, excelente, Edu. Tem uma pergunta aqui, aí já mudando para o double umbrella, para os filtros, né? Uhum. Para a oclusão de auriculeta, essas coisas, né? Então, o aluno coloca, eu tenho uma dúvida sobre o filtro para evitar a viagem do trombo. Se é possível instalar na carótida. Na realidade, são duas coisas diferentes, né? O filtro de carótida a gente utiliza mais quando a gente vai fazer uma angioplastia de carótida, quando a gente quer fazer uma proteção. Você não deixa um device na carótida. Mas Temporário, comenta um né? pouquinho sobre isso, Edu. Isso. Então, o filtro de carótida, existem filtros de carótida, mas eles são temporários, ou seja, você instala ali um Isso. filtro enquanto você está manipulando alguma estrutura, né? O Fernando deu exemplo, por exemplo, a própria carótida, mas mais abaixo, enquanto você está manipulando alguma estrutura que pode soltar um coágulo. Aí você está protegendo o cérebro naquele momento. Depois que acabou, você recolhe o guarda-chuva e leva embora, né? Não existe ainda comercialmente disponível, tem várias pesquisas com isso, de filtros permanentes na carótida. Você vai ter, ainda não tem. O que eu mostrei foi uma espécie de filtro, né, uma prótese de oclusão de uma região do coração chamada de apêndice atrial esquerdo. Por que se oclui o apêndice atrial esquerdo? Porque quando a pessoa tem fibrilação atrial, se viu que mais de 90% das vezes é ali, naquelas trabéculazinhas, que o fluxo lento causa trombo. Então, por isso que se oclui aquela região para o trombo não viajar, porque é ali que forma a maioria dos trombos. Esse sim é um filtro permanente. Tá? Agora, o de carótida é temporário. Perfeito, Edu. Tem uma pergunta aqui interessante. Professor, eles gostariam de saber sobre a especialidade, a sua especialidade. Como que se faz, né, depois de fazer a cardiologia, como que é o mercado de trabalho no Brasil, né? Se você poderia falar rapidamente assim sobre isso. Perfeito. Olha só, a chamada eletrofisiologia, né, é uma área de atuação da cardiologia, por exemplo. Então você terminou a sua graduação, você faz a residência de clínica médica, você faz uma residência em cardiologia, né, cardiologia geral, e aí você faz uma terceira residência em eletrofisiologia. Geralmente, a maioria dos centros hoje no mundo são programas de 2 ou 3 anos, né? A maioria são de 2 anos, e aonde você faz exclusivamente a área voltada da parte elétrica. Então, é uma formação longa, mas é uma formação super seletiva. Pra vocês terem uma ideia, hoje, quem dá a titulação de especialista, né, em eletrofisiologia é a SOBRAC, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, e até o ano passado, eu faço parte da titulação, faço a prova, etc. A gente tem, ano passado, a gente tinha, se não me engano, eram 170 e pouquinhos especialistas pela sociedade no Brasil. Ou seja, imagina que tem 200 milhões de habitantes, vamos arredondar esse número para 200. Tá? 200 especialistas para 200 milhões de habitantes, cada um tem que tratar 1 milhão de pessoas. Então, assim, falta muito especialista no Brasil. Claro que eles estão concentrados nos grandes centros. Se eu falar no Rio de Janeiro tem um monte, tem um monte. São Paulo tem um monte. Mas é uma
é uma patota, gente. Assim, então, tem muitas outras pessoas que não são tituladas pela sociedade, mas se formaram e acabam trabalhando. Mas se você for fazer a titulação correta, certinha, tem muito pouco. Tem, assim, é uma especialidade bem seletiva. Então, oferece oportunidades de trabalho assim, bastante boas. Excelente, excelente, Edu. Tem uma outra pergunta aqui. Na fibrilação atrial, é necessário entrar logo com beta-bloqueador, independente da intervenção posterior? Uhum. Bom, claro que eu não falei muito de tratamento farmacológico, mas é o seguinte: quando a pessoa está com fibrilação atrial, geralmente ela está com uma taquicardia, né? Eu falei, né? Não sempre, mas fibrilação atrial com muita frequência dá aceleração no batimento cardíaco. E o beta-bloqueador, ele serve para diminuir a condução pelo NOAV. Ou seja, o ato está fibrilando, está passando pelo NOAV com rapidez para o ventrículo. Quando você dá o beta-bloqueador, ele diminui o número de pulsos que são conduzidos do átrio para o ventrículo. Isso faz com que a frequência cardíaca seja atenuada. Isso traz conforto para o paciente. Então, ao invés de estar batendo a 170, 180 batimentos por minuto, quando você dá uma medicação, ele consegue bater a 90, 80, opa, já deu um belo conforto para o paciente. Então, o que você falou é verdade. Você pode fazer o beta-bloqueador antes de qualquer outra intervenção. Você pode fazer o beta-bloqueador enquanto você está preparando se você vai anticoagular o paciente ou não, se você vai cardioverter o paciente ou não, mas você já pode rapidamente controlar a frequência cardíaca do paciente através do beta-bloqueador. Exatamente, não só com beta-bloqueador, né? Você tem outros antiarrítmicos que você pode utilizar, como a amiodarona, como bloqueadores até de canais de cálcio, enfim, são vários tipos de medicamento, cada qual tem a sua indicação. O beta-bloqueador ele é muito bem indicado, principalmente na doença coronariana, porque ele é um dos medicamentos padrão ouro para se utilizar na isquemia miocárdica, né? Mas, então, pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Aproveitem o professor Eduardo. Ele está lá nos Estados Unidos, está vindo agora para o Brasil, se os aviões deixarem, né, Edu? Para trabalhar. Se o Então, Covid assim, deixar também, né? aproveitem, porque o homem ele sabe tudo dessa parte de arritmia. Vamos lá, mais alguma coisa, pessoal? Deixa eu fazer uma pergunta. Edu, fala para a gente um pouquinho sobre a ressincronização. Você também implanta ressincronizador? Quer dizer, são pacientes que têm uma indicação mais complexa, né? Insuficiência cardíaca refratária, tal. O que você pode dizer para a gente resumidamente sobre isso? Perfeito. Então, gente, é muito comum, eu não tinha, se eu falei, eu ia ficar uma aula de 10 horas, mas aquele exemplo que eu mostrei, posso até voltar aqui se quiser botar Isso, o slide. compartilha a tela, pode mostrar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se vai aqui. Share. Perfeito, já estamos vendo sua tela. Não está no... Peraí, deixa eu voltar ali para o slide certo, então. Está chegando lá. Deixa eu ver mais fácil. Aqui, esse aqui. Aqui na parte esquerda da tela, né? Então, o que é chamada ressincronização? Veja, quando você tem... se você estimular o coração pelo lado direito, se você tiver um fio exclusivamente no ventrículo direito, o que vai acontecer? O pulso elétrico ele vai sair do ventrículo direito. Logo, ele vai começar por aqui e vai chegar do ventrículo esquerdo atrasado, ou seja, vai ter uma espécie de desbalanço ou de sincronia entre os dois ventrículos. Por exemplo, é que se você tiver um barco a remo. Se você tiver um barco a remo e os dois um remador de cada lado não estiver certinho, no mesmo timing de remar, você não vai ter uma performance igual, né, do que se eles forem sincronizados. O coração é a mesma coisa. Então, se você tiver os dois lados do coração, tanto a parede a lateral do ventrículo esquerdo quanto o septo do ventrículo esquerdo juntos, contraindo ao mesmo tempo, essa é a melhor performance possível. Então, quando pessoas que têm insuficiência cardíaca, ou seja, o coração, o ventrículo esquerdo é enfraquecido, e eles também têm o chamado bloqueio do ramo esquerdo, ou seja, o ramo que vai
ativar o ventrículo esquerdo não está funcionando, ou seja, o batimento dele tem que começar pelo ventrículo direito, pelo ramo direito, ele vai ter esse desbalanço. É nesses casos onde você pode melhorar muito a performance do coração, botando um terceiro, o eletrodo dos dois lados do ventrículo, não, um no ventrículo esquerdo e um no ventrículo direito, para poder, então, sincronizar as duas cavidades e melhorar não só, né, a parte elétrica, mas melhorar a performance mecânica também, que agora está forçando os dois a baterem ao mesmo tempo. E veja, essa ressincronização é interessante porque esse desenho fala tudo. O eletrodo do ventrículo direito está por dentro da cavidade, porque é a circulação venosa. A gente não deve colocar nada dentro da circulação arterial, do lado esquerdo, né? Teoricamente, o ideal é você não botar um eletrodo dentro do ventrículo esquerdo, porque ele vai coagular e o coágulo vai embora. Então, a maneira de chegar no ventrículo esquerdo é uma maneira interessante. Tem essa veia do coração que é chamada seio coronário, que ele, eu mostrei até no começo da anatomia. Ele sai do ato direito, então você vem pelo ato direito, entra dentro dessa veia do coração, seio coronário, e acha uma veia tributária do seio coronário que vai para o ventrículo esquerdo. E aí você implanta o eletrodo dentro da veia que está em contato com o músculo do ventrículo esquerdo. E dali você estimula o músculo do ventrículo esquerdo sem entrar dentro da cavidade. Então, essa é a maneira de sincronizar o coração. Então, E isso nem tem é difícil indicações... a gente achar o seio coronário, né? Não, Principalmente nesses pacientes com insuficiência cardíaca, é bastante grande, né? são Dilatado. dilatados, exatamente. Então, existem... isso aqui é uma maneira. A outra maneira, gente, até tem uma maneira mais chique, elegante, mais moderna hoje, que é você achar onde está o ramo esquerdo e estimular direto o ramo esquerdo. Mas já é mais rebuscado. Esse aqui é um tratamento padrão para quem tem insuficiência cardíaca, né? Falta, fraqueza na musculatura da ventricular. Excelente. Eu quis chamar a atenção dos alunos sobre isso, porque isso é uma patologia muito comum deles encontrarem no ambulatório, né? Nos ambulatórios da UFRJ e até mesmo em pronto-socorro. Muitos pacientes chegando com insuficiência cardíaca, é importante saber orientar. A gente tem uma pergunta aqui também, Edu, do Pedro. Ele pergunta assim, sobre a adenosina, se ela funciona bem na maioria das arritmias. Não, não é na maioria. Mas responde aí, Edu. Bom, a adenosina, olha só, vou voltar aqui no meu esqueminha, então acho que vai valer a pena mostrar aqui para ficar claro. A adenosina, deixa eu dividir a tela de novo. A adenosina, ela é interessante, ela tem um efeito seletivo, tá? Seletivo de inibição do nódulo atrioventricular. Então, aqui, ó, ela vai agir seletivamente, bloqueando temporariamente o nódulo atrioventricular. Então, ou seja, durante alguns segundos, ela vai impedir que o pulso elétrico passe pelo nódulo atrioventricular. Então, o que acontece? Se você tiver uma arritmia que usa o nó atrioventricular como parte do processo, ótimo, porque você vai estar impedindo o curto-circuito de acontecer. É o que acontece, por exemplo, quando eu mostrei que tinha uma via acessória e tinha um curto-circuito entre as duas. Né? Mas, por exemplo, naquele caso, onde eu comecei a falar da taquicardia atrial, vou achar o exemplo aqui, esse aqui. Ó. Se você tiver uma taquicardia atrial que não tem nada a ver com o nó AV, e você bloquear o nó AV temporariamente, a taquicardia vai continuar. Então, não é que ela não funciona em todas as arritmias. Ela funciona nas arritmias que usam o nó AV como parte do seu circuito. E também é verdade, né, Edu, porque se você bloquear o nó AV e você tiver uma via acessória muito rápida, pode o estímulo se desviar pela via acessória e você prejudicar, até acelerar a taquicardia? Pode, mas aí é uma situação já bem específica. Olha só, né? É nessa seguinte situação. Olha, vou mostrar aqui para não confundir. Imagina que você tenha uma via acessória da condução. Então, você está competindo, né, entre a via acessória e o nó AV. Se você bloquear o nó AV e acontecer do átrio estar fibrilando, Vai tudo né, pela via acessória. você está em fibrilação atrial, bloqueou o nó AV, toda a fibrilação vai ser conduzida pela via acessória dos ventrículos e pode fibrilar os ventrículos. Isso aí. Tá? Então, é uma situação bem específica. A coexistência de via acessória de Wolff, Parkinson-White com fibrilação atrial. Isso é uma coisa que a gente tem que estar atento, né? E só a título de
informação, a adenosina é bastante utilizada também dentro dos laboratórios de hemodinâmica para combater o no reflow. Ela tem uma grande ação na microcirculação, ela dilata bem a microcirculação. Olha, a gente já está quase terminando, mas tem uma pergunta aqui. O uso de células-tronco, Edu, na regeneração de células cardíacas, já fazem parte da prática do arritmologista em algum serviço ou é apenas algo que está em pesquisa ainda? Bom, é uma ótima pergunta, né? Eu não sei se eu vou jogar água no chope, mas deixa eu tentar responder aqui. Ela depois fala células do feixe elétrico, né? Que ela quer... Entendi. Não, olha, não existe atualmente ainda nenhuma tratamento já bem instaurado, estudado para restauração do sistema de condução através de célula-tronco. Tá? Tem pessoas que têm bloqueio AV congênito, etc., e querem tentar regenerar o nó AV de uma maneira, né? Mas não tem. Eu vou ser sincero com vocês, a célula-tronco foi até hoje uma promessa que não se cumpriu, né? No começo do século, né, nos anos 2000, era assim, tratamento, descobrir a pólvora. Hoje você vê que nada daquilo, para a grande maioria das funções em cardiologia, é pouquíssimo utilizado, né? Mas agora, para o arritmologista em particular, ela traz, um dos grandes problemas da célula-tronco é ela criar isso aqui. Ó. Você pega um lugar que está com fibrose, né, aqui em verde, e você consegue regenerar algumas células musculares em vermelho. E aí você tem tudo que você quer para fazer a arritmia ventricular, que é a mistura de fibrose com músculo viável. O que a gente faz quando a gente trata a arritmia ventricular com ablação? Eu quero homogeneizar, eu deixo tudo fibrose. Eu não deixo fibrose mais músculo, porque a fibrose mais músculo faz curto-circuito. Então, às vezes você tem fibrose, injeta a célula-tronco, se ele regenera alguma musculatura, você cria arritmias ventriculares. Isso é parte da resposta, porque a célula-tronco não foi tão bem sucedida assim como a gente esperava que fosse. Você sabe que eu participei no Procardíaco, até a pedido do Procardíaco, né, do pessoal do Pro, aqui no serviço, sobre um estudo de células-tronco na regeneração de pacientes com infarto agudo, né, e que seriam intratáveis de outra forma. E realmente o estudo não deu certo também nesse aspecto. Infelizmente, até o momento, as células-tronco têm dado muito certo em outras áreas. Né? Na cardiologia. Mas na cardiologia ela não tem vingado ainda. Né? É isso mesmo. Pessoal, já são 7h10. Não, Cris, não fica com pena, não, que pode ser que isso vá acontecer mais adiante. Muitas pesquisas estão sendo feitas, já o pessoal vai descobrir uma forma de viabilizar as células-tronco, ou seja o que for. Então, pessoal, já são 7h10, a gente vai ter que deixar o professor Eduardo descansar um pouquinho, que às 7 horas, quer dizer, daqui a 50 minutos, 40 minutos, ele vai entrar numa outra reunião. E eu gravei toda essa aula, eu vou disponibilizar para os representantes de turma e vou mandar também um link para o Edu, para que ele também possa disponibilizar para os amigos, alunos, aqueles que desejarem. A aula foi um riquíssimo aprendizado. Mais uma vez eu pergunto, vocês têm mais alguma pergunta antes da gente encerrar? Vou aproveitar aqui enquanto você responde, vou te agradecer de novo, assim, olha, é um prazer enorme, obrigado pela oportunidade, assim, a interação para mim é muito bacana, eu tenho um enorme prazer, conta comigo aí, se quiser depois no futuro. Você vai ser nossa figura fácil aqui. Tá bom. Daqui a algum tempo eu já vou te chamar de novo, aí eu vou querer que você fale daquilo que eu sei que é uma das coisas que você mais gosta de fazer, fibrilação atrial, né? A ablação de fibrilação. Eduardo Saad tem uma experiência brutal com a ablação de fibrilação atrial. E a fibrilação atrial é só a arritmia mais comum do mundo, não é, Edu? Disparado, né? Então, assim... É a maior pandemia da cardiologia. A maior pandemia da cardiologia. Então, eu vou convidá-lo novamente para falar.
E aí, eu não sei se a Caroline interna ainda está presente, acho que não. Não sei se tem ainda algum interno presente, mas aí nós vamos chamar todos os internos, todos os residentes, para que eles possam aproveitar disso, né? Porque é uma oportunidade única estar ouvindo uma pessoa de tanta importância dentro do cenário da arritmia nacional, e não só nacional, mundial também. O grupo do professor Eduardo acaba de publicar um artigo no JACC Electrophysiology, né? O JACC é o jornal de maior impacto da cardiologia na cardiologia mundial, ao lado do Circulation. E ele publicou no JACC Electrophysiology, o grupo dele, um artigo assim, ou seja, é uma pessoa que é conhecida até no exterior. Vamos aproveitar essas pessoas que têm vindo aqui graciosamente nos dar a oportunidade de aprendizado. Edu, um forte abraço para você. Muito obrigado. Muito obrigado. E a gente se vê em breve, tá, meu amigo? Se Deus quiser. Obrigado. Continuamos perturbando lá no grupo do Samaritano. Vamos lá, firme e forte. Obrigado, viu? Um abraço, Fernando. Tchau, obrigado. Pessoal.